Eu não vou ter aqui o slide aqui de propósito, eu não preparei, porque eu quero falar para os irmãos para que vocês fiquem atentos naquilo que eu vou falar, tá bem? Então eu quero começar lendo um texto, e eu quero ler vários textos e trazer alguma clareza sobre esse assunto do poder da oração. Antes de eu ler um texto, você sabia que o diabo não tem nenhum poder, ele não é palho para Deus e também não é palho para a oração do servo de Deus fiel. E ele não pode impedir nenhuma oração de um servo de Deus fiel. Ele só pode fazer uma coisa: se o crente, o servo de Deus permitir, convencer o crente a não orar. Entendeu? Se o crente permitir. E sabe que em muitos lugares, muitas vezes, ele até convence as pessoas a não orar, né? Por exemplo, nós estamos no mês de janeiro, que é o mês de férias, onde estamos em recesso. Aí é um tempo, talvez, onde nós temos a fragilidade de talvez relaxar um pouco, porque é férias, não há muita atividade, e aí então talvez não orar, né? Então, talvez nessa hora que o inimigo chega com aquela conversinha fiada, né, para a gente não orar, né? Você orava intensamente, não, você está de férias, né? Orar um pouquinho tá bom, ler a Bíblia, tá bom, mas sabe, queridos, nós não podemos nunca relaxar na oração. E eu quero trazer para os irmãos sobre essa questão do poder. A oração tem muito poder. Olha, querido, é a oração, tá bem? Então deixa eu ler o texto e eu vou te introduzir, e eu vou entrar em algumas verdades muito importantes que nós precisamos saber para podermos guerrear. Irmãos, nós somos também guerreiros. A Bíblia diz que nós somos soldados do Senhor, e a forma com que nós guerreamos é através da oração. A oração, ela é uma arma poderosa de guerra. A oração, ela faz diferença. Inclusive, a oração poderosa é capaz de anular uma sentença, irmãos, viu? De morte. Vocês lembram daquele rei que o profeta Jeremias, né? Ezequiel, não, o profeta foi até ele, isso mesmo, esse é o rei, e disse: olha, diz o Senhor, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Entendeu bem? Aí o profeta deu meia voltas. Aí o que aconteceu? Aquele rei se jogou no chão, se humilhou, se arrependeu, clamou ao Senhor, clamou e orou. Olha, orou. E aí Deus disse para o profeta estava já fora da cidade: ei, volta, o meu servo está se humilhando, volta e diz para ele que eu vou aumentar os anos dele de vida, né? Aí o profeta vai lá, está vendo como que a oração poderosa, ela é capaz de anular, irmãos, uma sentença de morte. Entendeu bem? Outra coisa importante é que todo cristão, todo crente tem que entender, olha só, irmão, entender. E às vezes ele não entende que a vida cristã, seguir a Deus, é uma batalha, é uma guerra. E enquanto ele não entender que a vida cristã é uma guerra, uma batalha, ele nunca vai entender o porquê da oração poderosa, né? Viu, querido? Sabe que nós podemos mudar situações através da oração. E por isso que eu quero falar sobre o poder da oração nesta noite. Amém, querido? Glória a Deus. E sabe, meu amado, Deus deu para você, cada um de você pode desfrutar e andar desse poder da oração. Você tem em ti. Sabe, antigamente as pessoas só podiam ir buscar a Deus no templo em Israel, né, em Jerusalém, não é mesmo? Mas Jesus, então, ele trouxe um novo testamento, não é mesmo? É um novo contrato conosco, que nós podemos em qualquer lugar, né, dessa terra, desse universo, nós podemos clamar a Deus. Agora, olha aqui para mim. Você sabe
qual é a oração mais poderosa que existe? Qual é a oração mais poderosa? Existe uma oração mais poderosa, mas qual é a oração mais poderosa que existe? Alguém pode responder, sabe qual é? É aquela que é respondida. É ou não é? Essa é a mais poderosa. Amém, queridos? Então, eu vou começar com um texto e vou ler vários textos para vocês. Primeiramente, olha só. Vamos ler primeiro, ou seja, João Evangelho, capítulo 15, versículo 7, tá bem? Livro de João, capítulo 15, versículo 7. Se você tem a Bíblia aí, papel, abra. Se tem no celular, abra também, né? Hoje em dia, graças a Deus, que podemos ter a Bíblia em qualquer lugar, irmão. Então, não é motivo a gente não estar com a Bíblia, né? Sempre conosco. Tem gente que às vezes trabalha muito, sabe o que eles fazem? Lá em São Paulo, assim, eles tiram o tempo com Deus em oração, lá no ônibus, enquanto vão indo para o trabalho, que leva 1 hora ou mais de ano até chegar lá, pega o celular, abre a Bíblia e começa a buscar a Deus, né? Orar, né? No ônibus, sabe, querido? Então vamos lá, João, capítulo 15, versículo 7. Olha que disse Jesus. Veja bem, queridos, ele diz: olha, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Olha aqui, fala de oração. Está vendo? Irmãos queridos, o crente pode pedir o que quiser para Deus. Aí ele diz: olha, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, você pode pedir o que você quiser, que você vai ter. Está vendo, irmão? Mas para pedir o que quiser, as palavras de Jesus têm que permanecer em nós. Ou seja, é o nosso carro-chefe. Glória a Deus, aleluias. Irmão, já pensou sobre isso? Que você pode pedir o que você quiser para Deus? O que é a oração? Vamos lá, o que é a oração? Muitos já sabem o que é oração. O que é oração, pastor? A oração é um diálogo, é conversa. Quando você fala orar, você fala dialogar, conversar. Então, quando um crente vai orar a Deus, ele vai conversar, dialogar a Deus, né, com Deus. Quantos de vocês creem que a oração tem poder? Quantos? Levante a mão. Ela tem. É interessante que ela tem poder, mas muitas vezes a gente não aproveita disso, né, ou não é? Né? Mesmo que a gente saiba, mas a gente não aproveita o poder que tem na oração. Ok? Mas eu vou te mostrar aqui algumas verdades. Como que essa oração se torna poderosa. Como que ela é direcionada para ser poderosa, né? Amém? Então vamos conversar sobre isso aqui, tá bem? Quero trazer para vocês aqui umas clarezas em nome de Jesus. A oração é uma arma poderosa. E tem gente, olha só, não é o seu caso, porque eu conheço vocês, esperando um milagre, sabe, irmãos? Está aguardando um milagre, mas não vai orar, entendeu? Eu vou falar mais sobre isso aqui na frente, mas olha, veja bem, só rapidinho aqui, mas eu vou falar mais sobre isso na frente. Elias, Deus disse para Elias: olha, Elias, avisa Acabe que eu vou mandar chuva sobre a terra. Irmão, já havia 3 anos e 6 meses que não caiu uma gota de água em Israel. Havia uma sequidão, havia morte, havia fome. Você sabe que se não tem chuva, não tem vida. A água é vida, não é mesmo? E graças a Deus que aqui na nossa cidade, nosso estado, está chovendo muito agora em janeiro. E eu falei: Zélia, olha, a chuva está abundante, chuva. Isso é bom para o soja, para o milho, né? Que nós estamos, o pessoal tem plantado. Isso é muito bom, porque estão agora crescendo. Então, por esperar a safra, que vai ser recorde, porque está chovendo bastante, né, irmão? Está bem, queridos? Amém? É ou não é verdade? Mas olha, e aí então, o que aconteceu? Elias, eu vou ler isso para você depois, nesse mesmo assunto, mais na frente. Mas Elias sai diante do Senhor e vai até Acabe e diz: Acabe, assim diz o Senhor, vai comer, vai festejar, porque eu já ouço som de chuva pesada, tá vendo? E aí aconteceu, Acabe pegou a sua carruagem e foi festejar e comer. Mas Elias, sabe o que ele fez? Elias disse que ele subiu ao Monte Carmelo, né, irmão?
para orar, sabe, né? Orar. Sabe por quê? Porque ele sabia que a oração tem poder. Ele levou o seu servo com ele e começou a orar lá. Entendeu bem, queridos? E disse que ele orou e disse: olha para o mar, vê se é alguma coisa. Aí olhou: Senhor, não tem nada. E a oração, né, irmão? Agora veja bem, que tipo de oração é essa? Eu creio que não é aquela oraçãozinha leve, né, sem graça, sem vontade, não. Era oração de clamor. Olha, irmão, quando eu falo de o poder da oração, eu falo de clamor, de clamar a Deus, sabendo que Deus responde, né? Sabia que existe diferença de oração e petição, né? Por exemplo, aqui, quer ver? Olivaldo, aqui, eu estou aqui com muita sede e fome. Aí, a ver, eu posso falar: senhor Olivaldo, você poderia me dar comida e água, né? A ver, Olivaldo diz: você pode você mesmo pegar. Ou eu posso intensificar: senhor Olivaldo, por favor, você puder me dar água e comida, estou com fome. Mas eu posso fazer assim: senhor Olivaldo, pelo amor de Deus, eu estou doente, eu preciso comer e beber, eu não como por 10 dias, entendeu? Olha como que mudou. Ele vai se compadecer, entendeu mesmo? Mas a vez só falar: você podia me dar um pão, né, e água? Pô, cara, né? Entendeu, irmão? Quando se refere ao poder da oração, irmão, fala de clamor, né? Alguém cai no buraco, está lá, no buraco está e vai morrer no buraco lá, e ele começa a gritar, né? Socorro, ajude-me! Olha, está lá: ei, ô Zé, né? Ou ele pode clamar: me ajude. Você lembra? É um exemplo clássico do poder da oração. A oração é falar. Lembra que quando Jesus estava passando uma região lá, e aí havia um cego, né, chamado Bartimeu. Aí ele viu barulho, conversa, né, som de tropé, de gente caminhando, e disse: quem que está indo aí? Alguém falou: olha, é Jesus de Nazaré. Aí ele sabia: meu Deus. Ele começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí alguém: cala a boca, seu cego, né? Foi a minha, disse: para, cala a boca, não incomoda. Ele gritava mais alto, tão alto, que a oração dele, a voz dele foi até os ouvidos do Senhor. Depois Jesus: opa, peraí, traz ele aqui, está vendo, irmão? É a intensidade, é o clamor da oração poderosa. A oração poderosa é aquela que é com clamor, irmão, sabe disso? É com desespero. Você lembra que Jesus estava com seus discípulos, estava atravessando o mar da Galileia, né? Jesus então estava cansado, deitou lá para de trás, e aí então ele deu um cochilo, foi? De repente uma tempestade tão forte, eram ondas tão altas, né? Começou a afundar o barco, e aí eles lá desesperados, e gritaram: Jesus, nos socorre! E Jesus acordou, né? Está vendo? Então ali tem várias lições para serem apresentadas ali, mas uma delas foi que eles clamaram por Jesus, né, irmão? E foram atendidos. É claro, Jesus disse: olha, repreendeu o vento, o mar, e se acalmou, e disse para eles: ô homens de pequena fé, né, de porca fé. Você sabe aquela louça que põe café, como que chama, que tem um bico? Bule, né? Então chamou homem bules, né? Homem de pouca fé. Sabe, é verdade, irmão, mas sabe o que acontece? É o clamor. Você lembra que Jesus disse sobre a oração poderosa? Ele disse que na certa cidade havia um juiz que não temia Deus, que era iníquo, que não obedecia ninguém nem a Deus, mas lá havia uma viúva, lembra disso? E disse: olha, a oração é assim, aquela viúva, todo dia ela azucrinava aquele juiz, né? E estava lá, clamando por justiça, e disse que o juiz disse: olha, essa mulher está me incomodando, enchendo meu saco, eu vou logo resolver o caso dela, porque ela vai me deixar em paz. Sabe o que ele disse? Jesus disse que é assim que se faz com Deus. A insistência, a oração poderosa, aquela que insiste e persevera. Sabe, irmão? Não é só orar: Senhor, muda meu filho, Senhor, liberta meu marido. Não, Senhor, salva o meu marido, Jesus, porque está escrito na tua palavra: aquele que crê será salvo ele e sua casa. Sabe, irmão, né? Está vendo?
Amém? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Eu só ainda estou introduzindo para os irmãos, tá bem, meus amados? Aleluias! Glória a Deus, aleluias! Glória a Deus! Então, o poder da oração para trazer irmão, olha só, o poder da oração para trazer o sobrenatural para o mundo natural. Você sabe que Jesus disse, ou seja, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele escreveu pelo poder do Espírito, e em Efésios capítulo versículo 3, disse: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, irmãos, olha só, todas as bênçãos que os servos de Deus precisam, já foi dada, viu? Já foi liberada. Só que as bênçãos de Deus, o milagre está depositado nas regiões celestiais, entre a terra e o céu, no espaço espiritual. É como um banco espiritual. Tudo está lá guardado. Agora o crente tem que aprender a fazer, manifestar o sobrenatural para o natural, viu, irmão? E é a oração que é o segredo. A oração que é o segredo. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então nós fomos já curados, somos curados. Mas se estamos doentes, a nossa cura está ali. Então, porque, né? Como que ela pode manifestar? A gente, através da oração poderosa, vai trazê-la, manifestar do sobrenatural ao natural, viu? E manifestar. Amém? Então é sobre isso que vamos conversar agora, tá bem? Então prepare o seu coração, porque Deus está aqui nesse lugar, amém? E Ele quer, amém? Glória a Deus, Ele vai fazer. E você, esse ano novo, você vai andar nesse poder, eu creio. Nós vamos andar nesse poder, eu creio, amém? Do sobrenatural, através da oração. Então te prepara, amém? Prepara, aperta o cinto aí que nós vamos correr agora. Glória a Deus por isso. João capítulo 14, versículo 13 e 14, olha aqui disse Jesus, preste atenção sobre a oração. Ele disse: e tudo quanto pedirde em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só, irmão, está vendo? Jesus está dizendo para o seu discípulo e para nós, olha só, e tudo quanto pedirdes. E como que você pede? Através da oração, é a oração. E você vai orar a Deus e pedir, diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, viu, irmão? Tá certo? E olha o versículo 14, diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu farei. Glória a Deus, aleluia. Ainda João 16, o versículo 23 e 24, olha só, escute bem: naquele dia nada me perguntareis, em verdade eu vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou lá considerar, Ele vou lá considerar em meu nome. 24, até agora nada tenho pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aleluias! Olha só, meus irmãos, glória a Deus. Agora, por que muitas vezes muitos pedem e não recebem? Porque parece que não acontece, né? Viu? Eu creio que a maneira correta de pedir, que a oração se torna poderosa. Tá certo, queridos? Então eu quero te mostrar aqui algumas verdades que vai nos ajudar a como pedir, como fazer isso. Glória a Deus. Então, algumas verdades para nós praticarmos sobre o poder da oração, tá bem, queridos? Tá? Então preste atenção agora, que Deus vai trazer revelações poderosas no seu coração, você vai entender. Então, primeira coisa, irmãos, olha só, a oração poderosa, ela existe para que o Pai seja glorificado no Filho. Entendeu bem? Olha, Jesus diz:
Então, primeiro segredo aqui, em verdade, é a oração poderosa, ela existe para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus, ali, aleluias. Então aqui, Jesus está nos ensinando a orar. Tá certo? Então eu vou repetir. Jesus está nos ensinando a orar. Então, quando a gente for orar, olha só, nós vamos orar e receber a resposta para que o Pai seja glorificado em quem? Em Jesus. Ele disse: se vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou dar a vocês, para que o Pai seja glorificado. Então, primeira motivação aqui, por que eu vou operar na oração? Por que eu vou orar e buscar a Deus em oração? Porque eu sei que o Pai vai ser glorificado em Jesus Cristo, porque Ele prometeu que Ele vai me atender, Ele vai me dar a bênção, o milagre, a resposta, né? Então, Jesus está o quê? Nos ensinando a orar. Na verdade, irmão, Jesus está nos incitando, né, a orar, entendeu, né? Entendeu? Ele disse: o Pai vai atender. Quando vocês então, no meu nome pedir. Entendeu, queridos? Por isso que a Bíblia fala sobre usar o nome de Jesus. Amém, meus amados? E a Bíblia está cheia de versículo e texto de promessa que nos garante a vitória, a resposta. Mas a primeira verdade é que nós temos que saber por que eu vou pedir e vou receber, para que o Pai seja glorificado em Jesus Cristo, né? Através de Jesus, olha só, está vendo? Aleluias. Está vendo, queridos? Não é uma coisa comum, não é só por acaso. Então a minha motivação é diferente. Então olha só, olha aqui, cada vez que nós nos apresentarmos a Deus para orar, façamos em o nome de Jesus, está bem, queridos, né? Cada vez que a gente vai diante de Deus, né? Você na sua cozinha, no seu quarto, onde estiver, você se senta, se ajoelha, fica de pé, que você se direciona a Deus, está bem, queridos? Devemos isso ir no nome de Jesus, está bem? No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Então, primeiro segredo aqui, verdade, é que a oração existe para que Deus seja glorificado. Por exemplo, uma cura que eu estou querendo na minha vida, na minha família, um milagre. Então, qual é a minha motivação? Deus vai curar meu filho, porque Deus vai ser honrado através dessa cura, né? Porque Ele vai servir a Deus, Ele vai testemunhar. Entendeu bem, queridos? Amém? Olha como que é diferente. Muita gente às vezes quer uma cura, quer um milagre, mas para si mesmo, né? Para ficar bem, e às vezes ele fica bem. Tem gente às vezes que está difícil financeiramente, não tem um emprego, não tem um trabalho, passando necessidade, e começa a clamar a Deus, e clama a Deus, e clama, vai na igreja, pede oração, faz campanha, aí Deus dá um emprego, depois ganha bem, ele para de ir para a igreja. O que aconteceu? O Pai não vai ser glorificado porque ele abandona, né? Está vendo? A motivação é errada, por isso que não é poderoso. Aí depois acontece que ele pede emprego de novo, e fica de novo na miséria, né? Mas olha, irmão, lembra que eu li aqui para vocês? Eu vou repetir aqui novamente, olha só. Jesus disse: até agora nada tem de pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, viu, queridos? Amém, meus amados? Glória a Deus, aleluias. Segunda verdade, querido. Olha só, isso aqui é poderoso, viu, irmão? E motivação. A oração poderosa existe para estender o reino de Deus. Então, a oração poderosa, sabe por que ela existe? Para que o reino de Deus seja expandido, né? Então, Deus quer que nós possamos operar nessa oração poderosa para que o reino de Deus seja estendido. Deus vai responder às nossas orações, vai nos atender, nos dar um milagre para que o seu reino seja expandido.
Isso é muito tremendo. Mateus 6:33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, em Mateus, Jesus percebeu que os seus discípulos estavam muito preocupados, desesperados, sabe por quê? Haviam deixado suas casas, suas famílias, seu trabalho, para seguir Jesus. E aí é claro que a maioria deles eram casados, tinham esposa e tinham filhos. E tudo acabou. Aí estava preocupado com a comida, bebida e calçados, né? Com o que beber e comer. E Jesus disse: olha, vem cá, buscai. Antes Jesus disse assim: olha, por que vocês estão tão desesperados e preocupados? Ele disse: você não vê os pássaros, não trabalham, não guardam, mas o vosso Pai os sustenta. Não vê as folhas do campo, elas não fazem nada, mas o Pai. Vocês valem muito mais do que os pássaros, do que. Ele disse: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto eles. Ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Vê, irmão, o seu reino. O que estavam preocupados era com a comida, com as roupas e o calçado que estava acabando, não tinham mais. Jesus disse: se vocês priorizarem e entenderem que o mais importante é a expansão do reino, está vendo? E aí, essas coisas que vocês estão preocupadas serão dadas a vocês, seja comida, calçado e roupa. Pode aplaudir Jesus bem forte, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Está vendo? Então, por que a oração é poderosa? Ela existe para que o reino de Deus seja expandido, que se expanda o reino dos céus. A gente entender, essa deve ser nossa motivação. Por que eu vou operar na oração poderosa? Está vendo, querido? Onde você vai clamar a Deus pelo seu trabalho, pelas suas finanças, pela sua família, onde Deus vai te atender, né? E olha, ainda repetindo aqui, João 15:7 diz: se você permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecer em vocês, pedirei o que quiser e vos será feito. O que você quer, irmão? O que vocês precisam de Deus? Está vendo? Olha que Deus chamou você e eu para que o seu reino seja expandido. Por isso que eu falei da oração poderosa. Meu irmão, uma pessoa que se preocupa com as coisas de Deus, com o seu reino, é claro que Deus vai ficar feliz e atendê-lo, e dizer: olha, você pode pedir o que quiser e você será feito. Sabe, irmãos, tem muitas coisas, tem muitos sonhos que talvez desde lá da sua juventude te acompanham. São sonhos bons, você nem sabia, mas foi Deus que plantou muitos sonhos na sua vida, e muitos desses sonhos parece que foram esquecidos, né? E talvez você pense assim: não, é um sonho, né? É um sonho, né? Se acontecer um dia, sabe, queridos, sabe, qualquer sonho seu, viu? Você que também está me assistindo, sonho que você tem no seu coração com Deus, Ele é poderoso para realizar, se você priorizar o seu reino, buscar o seu reino em primeiro lugar. Está bem, queridos? Amém? Eu sei que Deus vai me abençoar, eu terei um milagre, mas olha só, quantas pessoas eu puder, eu vou trazer comigo, eu vou convidar para ouvir a palavra de Deus, para seguir também Jesus comigo, viu, queridos? Para que também experimente desse poder que eu tenho. Amém, queridos? Olha só como é que é poderoso, não é mesmo? Agora, eu vou ler aqui um texto para te mostrar o resultado da oração que tem poder. É no livro de Atos capítulo 4, olha só, a partir do versículo 24 ao 31, olha só, veja bem. Tanto Pedro, João e os discípulos foram presos, meu irmão, foram presos. Está vendo? Aí depois que eles foram libertos, foram soltos, eles então reuniram em um lugar. E aí então eles, a partir do versículo 24, eles começaram a orar. Viu, irmãos? Então eles falaram: olha, muita coisa tem acontecido, ameaça sobre nós tem acontecido, né? Os romanos e os judeus, os fariseus têm nos ameaçado de morte, porque nós pregamos o evangelho.
E olha que diz o versículo 24. Eles disseram, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, viu, irmão? E começaram a orar, viu? Começaram a orar, viu? E clamar a Deus. Então é só, veja bem, eles foram ameaçados de morte, de prisão, e até eles apanharam por causa do evangelho, né? Os discípulos de Jesus. Aí eles reuniram, depois que foram soltos da prisão, vários deles, aí diz que eles reuniram, conversaram, e aí levantaram unânimes, todos eles, né? Era uma multidão e oraram. Diz que levantaram a voz a Deus, dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, e o mar, tudo que dele há, e foram orando. Quando chega no versículo 29, eles orando, disse: ora agora, Senhor. Olha a oração dele, irmão, veja bem, a oração foi longa, mas olha a oração mais forte. Sabe por quê? Porque a igreja de Atos, ela sabia que o reino de Deus era mais importante, né? Mesmo com a ameaça que eles sofreram, eles sabiam que o poder da oração era forte. Olha que disseram no versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede a teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Versículo 30, enquanto estende a mão para fazer curas e sinais, prodígio, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha só o versículo 31, diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meu Deus, irmão, né? Então, a oração poderosa existe para que o reino de Deus seja o quê? Expandido. Essa é a motivação correta quando vamos orar. Está vendo? E Deus responde. E olha, irmãos, eles chegavam em algum lugar, alguém aleijado, antes andava, viu? Tinha um poder, não era? Oração. Veja! Né? Eu lembro que Pedro, olha só, Pedro, chega lá na casa de Dorcas, né, aquela que havia morrido, né, aquela Dorcas, uma discípula de Jesus que havia morrido. Então ele ficou, só ele era no quarto lá, e aí diz que ele ajoelhou-se, orou e disse: Tabita, levanta-te! E ela abriu os olhos, irmão, e se assentou, viva. Ora, irmãos, Deus quer que a sua oração tenha resultado, não somente nas coisas físicas, mas nas coisas espirituais, com a sua família. Um filho seu está doente, você dizer assim: sai enfermidade, Deus te atende e é curado, né? Você orar, alguém diz assim: olha, ore pela minha família, e você orar, e você vê o resultado, você vê a resposta de Deus. E Deus quer que eu e você possamos desfrutar, irmão, dos resultados. Entendeu bem? Eu lembro que não faz muito tempo, eu estava em Fortaleza, não, em São Paulo, Zé. Não estava em São Paulo quando aquele seu primo foi curado que ia morrer? São Paulo. Aí, lá do Paraná, ligaram, pediram oração, e havia um primo da minha esposa, está aqui ela. E ele então estava no hospital, e o médico disse: olha, não tem mais jeito, ele está todo podre, leve para casa porque ele vai morrer, não tem jeito, não tem mais nada que podemos fazer por ele. Viu, querido? Não foi, pastor Zélio? Aí ligaram para nós, porque ela lembrou: olha, o marido da Zélia, ele é pastor, e ele ora e Deus cura. Está vendo, irmão? Isso para a glória de Jesus, não para a minha glória. Aí eu marquei um dia, falei para ela: diga para ela ligar tal dia, colocar ele na linha comigo, vamos orar com ele, tá bem? E aí, irmão, daí quando ele ligou o telefone, ele já estava na casa para morrer, viu, irmão? Porque não tinha mais jeito. Eu não é, pastor Zé? Mas disse: não tem mais jeito. E eu lembro, irmão, que ele ouviu o telefone, mas antes de orar por ele, eu disse para ele: olha, se você decidir hoje buscar a Deus e da igreja, Ele vai te poupar e tu vai viver. Você aceita esse convite? Ele disse: eu aceito. Eu disse para ela: vou orar agora, logo após orar, leva ele para a igreja. Irmão, nós oramos por ele, só oramos, sabe o que acontece? E ela levou ele para a igreja, ele não morreu, está vivo. Está vivo, ele já ia morrer aqueles dias, estava tudo podre.
Sabe, querido irmão, Deus quer ouvir o seu clamor, a sua oração. Seja qual área for que você clamar a Deus, dizer, e Ele vai te ouvir, né? Seja uma gripe, seja um câncer, seja o que for, você pode andar no poder da oração. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluias. Agora, será que toda petição glorifica a Deus? Veja bem, o segredo da oração poderosa é aquela que nós fazemos, onde vai dar honra a Deus, onde o seu reino vai ser expandido, né? Não é uma oração egoísta que só, né? A gente brinca muito assim, é igual a unção do macaco. O macaco é assim, né? O macaco só coça para cá, o macaco assim, ó. Só para ele, né? Só para dentro, só para si. Por que eu quero meu filho curado? Por que eu quero meu filho liberto? Por que eu quero ver meu marido liberto, transformado? Para que, né, o reino de Deus se expanda, e seja um testemunho para que muitos também creiam em Deus, não é mesmo, querido? Olha só, não é mesmo? Por que eu quero, Deus vai me dar um emprego melhor? Porque para que eu possa demonstrar que Deus é bom, Deus é fiel, Deus me ama, está vendo? E é claro que quando Deus me dá um bom trabalho, o que acontece? Eu vou honrar a Deus, não é mesmo? Eu vou o quê? Vou dizimar, vou ofertar a Deus, eu vou honrar a Deus, está vendo? Eu não vou virar as costas para Deus. Mas quando a motivação é errada, mas será que toda petição que alguém pede, ela glorifica a Deus? Nem toda oração. Sabe por qual razão que Deus às vezes não dá muita coisa a certas pessoas? Porque Deus sabe que se der, ela vai se afastar de Deus, ela vai abandonar a Deus. Muita gente abandonaram a Deus depois que, né, receberam a bênção. Eu lembro que tinha pessoas que andavam conosco, que estavam todo dia e noite chorando, atrás de um emprego. Depois que acabaram de emprego, aí foi, aos poucos foi parando de vir para a igreja, né? Porque estava muito cansado, porque tinha muita hora extra, porque chegou tarde, né? Aí raramente, mas antes ele vinha fielmente dia e noite. Depois que a bênção chegou, aquela bênção não glorificou a Deus, não expandiu o reino de Deus, então ela não vai permanecer. Está certo, queridos? E olha, irmãos, eu e você, todos nós podemos agir e ver milagre acontecer. Não é só o pastor que ora, não. Cada um de vocês pode operar na oração poderosa e ver os resultados. Quando você for orar, queridos, não só ore pelos seus casos, mas ore também por outras pessoas. Eu tenho uma lista de oração que às noites eu clamo a Deus, e às vezes quando eu estou orando, a Zélia passa para mim pelo WhatsApp, né? Ore, alguém está precisando de oração, né? Ela manda os pedidos, né, pelo WhatsApp, eu estou orando, eu vou recebendo e começo a orar. Sabe, irmão, Deus tem atendido muitas orações nossas. Sabe, eu sei que tem coisas que eu preciso tanto, mas antes que eu pense só em mim mesmo, eu tenho que pensar também nos outros, orar pelos outros, orar e clamar pelos outros. Em terceiro lugar, queridos, a oração poderosa existe, sabe o quê? Para produzir na nossa vida alegria plena. Vou repetir, você não entendeu, vamos lá. A oração poderosa existe para produzir alegria plena na nossa vida, irmãos. Está vendo? Então a oração poderosa existe para produzir alegria plena na nossa vida. Lembra que Jesus disse? Jesus disse aqui, eu vou repetir, eu vou ler aqui de novo para os irmãos, olha só, veja bem. Olha o que ele diz: até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Está vendo? Glória a Deus, aleluias. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade eu vos digo que se pedir alguma coisa ao Pai, olha só,
Ele vou-la concederá em meu nome. Até agora você não pediu nada, mas pede, e você vai receber, para que a vossa alegria, sabe, irmão, sabe por que Jesus quer nos atender? E você aprendeu o segredo, para que a sua alegria seja completa. Glória a Deus, aleluias. Eu estava em Goiânia, aí de repente veio na frente uma jovem que tinha um tumor bem grande aqui no rosto, e o médico disse para ela que aquilo não tinha jeito, era feio, né? Uma moça, até bonita moça, lembra dela, pastor Zé? Bem grande, irmão. Aí de repente nós colocamos as nossas mãos sobre o rosto dela, e ordenamos que aquele tumor saísse. Sabe o que aconteceu? Quando de repente tiramos a mão, o rosto ficou igual, viu, na hora. A moça chorou muito, ela gravou um vídeo, mandou para mim de volta. Olha, o médico disse que aqui eu ia ter que conviver isso pro resto da minha vida, esse tumor aqui feio no meu rosto. Sabe, queridos, é claro que eu fiquei muito feliz e muito contente e alegre. Sabe por quê? Porque Deus pôde me usar as minhas mãos para trazer saúde. Uma moça até bonita, simpática, mas por causa daquela doença, né? Talvez nenhum um rapaz quisesse casar porque estava feio. Então o que trouxe? Alegria plena para ela, porque não somente ela ficou livre daquele mal, né? Ela pôde então, talvez olhar no espelho, talvez, eu creio que quando ela olhava no espelho, né, ela sentia tristeza, porque o rosto deformado pela enfermidade. Viu, queridos? Sabe, queridos, olha só, você sabe que há um vazio na alma do ser humano, há um vazio muito grande na alma das pessoas, viu? Que nada pode preencher, nada, viu? De nada. Mas somente o coração do ser humano será preenchido quando ele experimentar e tiver um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é através da oração poderosa, irmão. Então nem o ser humano pode, é um vazio que nada preenche. Olha, nada, Jesus não é nada, Jesus é Deus, não é mesmo? Não é nada. Eu não falei ninguém, eu falei nada preenche, nem sexo, nem dinheiro, nem comida, nem riqueza, nem nada vai preencher. Mas o coração do ser humano só será preenchido quando ele decidir desenvolver um relacionamento com Deus. Aleluias. Aí sim ele vai ser preenchido. Aí ele é capaz de orar. Ele ora por si, Deus responde, mas ele ora pelos outros também. Ele ora pelos outros e Deus atende, Deus levanta as pessoas. Sabe, querido, Deus transforma. Eu já orei por muitas coisas, tem muita coisa que eu tive muita experiência assim de oração com pessoas longe, irmãos, orando e Deus curando. Mas teve um deles que marcou muito. Eu vou contar aqui dois rapidinho aqui. Primeiro, uma pessoa teve um AVC terrível, estava em coma, e eu estava longe, e alguém disse: olha, fulano está em coma. O médico disse que só Deus para retornar. Eu lembro que eu vi o Espírito dizer comigo: olha, manda alguém levar o telefone e coloca no ouvido dela e você ora por ela. E eu lembro que a hora marcada a pessoa ligou: eu estou aqui na UTI. Falei: então coloque o telefone agora no ouvido dela, na viva voz. Coloquei e comecei a orar, irmãos, sabe? Eu lembro que o Espírito me mandou dizer, eu obedeci, disse: olha, eu te ordeno, volta, acorda, você não tem permissão para ficar desse jeito, em nome de Jesus, volta. Aí quando eu orava, ele disse: olha, a partir de meia-noite, isso era 5 da tarde, ela vai dar o sinal, você fica aí, fica atento. E quando amanhã ela vai amanhecer falando. E quando disse meia-noite, ela começou a acordar, irmão, estava falando. É verdade, isso aconteceu. Outra pessoa também no Paraná,
Tinha uma irmã lá evangélica, tinha um filho que estava afastado do caminho do Senhor. E ela orava por ele. E havia uma briga lá com alguém da família dele, lá estava uma briga lá terrível lá. Ele estava lá querendo sair para brigar e ela segura, não vai, meu filho, não vai que você vai sofrer. Não, segura, não vai. E ele pulou a janela e foi para essa briga, sabe, irmão? Sabe o que aconteceu? Lá na briga, a coisa ficou feia. Deram uma machadada na cabeça dele que partiu aqui, sabe? Quando ela soube, ele foi para o hospital. Abriu a cabeça e disse o médico: só Deus, do jeito que está não tem jeito mais. E ela então ligou para nós novamente, outra pessoa ligou, não foi, Zé? Ore por ele, ore por meu filho. E eu pedi, então eu vou orar. E sabe quando eu fui orar, aí o Espírito me revelou uma coisa somente. E eu falei: olha, ele vai retornar, ele vai acordar para o arrependimento, para estar com Deus. Mas só isso. Eu não disse que ele ia viver. Eu falei, ele vai acordar para o arrependimento. Vai para o hospital amanhã, vai lá. E ela foi. Quando ela foi, ele acordou. Sabe o que aconteceu? Ele acordou e pediu para reconciliar com Jesus a vida dele. Se arrependeu, orou, recebeu Jesus novamente na vida dele. Aí passou uns 2 dias depois, ele faleceu. Mas ele acordou para o arrependimento. Ele não se perdeu, nem foi para o inferno, viu, irmão? Porque a oração do justo tem muito valor. Eu lembro que eu falei com ela até chorou, disse: olha, minha irmã, infelizmente ele vai voltar para o arrependimento, somente isso. Mas isso é o que mais ele precisa agora. Ele voltou para o arrependimento, reconciliou com Deus e partiu para a glória. Entendeu bem, querido? Então, a oração poderosa existe para que a nossa alegria seja completa, meu irmão. Então Deus nos responde para que a nossa alegria seja completa. Então nós precisamos crer, acreditar. E em quarto lugar, irmão, a oração poderosa existe para nos capacitar a cumprir a nossa missão. Sabe disso? Então Deus nos criou para a glória do seu nome. Ser discípulo de Jesus é a nossa missão, é a minha e a sua missão. Se nos tornarmos discípulos verdadeiros, podemos pedir o que quisermos, Ele nos dará. Olha que disse o Senhor Jesus, disse: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Olha, meus amados, nós vamos viver. Eu creio que esse 2021 nós vamos viver o sobrenatural. Olha aqui para mim. Então, um crente no centro da vontade de Deus é invencível, viu? É invencível. Então, um crente que anda no centro da vontade de Deus é invencível. Segundo, um discípulo que cumpre a sua missão é imortal. Um crente que glorifica a Deus, ele está cheio de Cristo e de suas palavras e de sua alegria, viu, irmão? Tá certo? Então, por que eu vou viver assim? Porque eu quero viver para glorificar o nome de Jesus. Por isso que a oração é poderosa na vida da pessoa, não é mesmo? Tá certo? Glória a Deus, aleluia. Outra coisa, tem muito crente, não é o seu caso, eu creio, que nunca consegue viver uma vida plena. Agora, veja bem, às vezes sempre cheio de amarguras, problemas. Agora, por quê? Sabe, irmão? Em último lugar, a oração poderosa, ela muda as circunstâncias. Agora quero voltar aqui para terminar, porque eu falei sobre Elias mais uma vez, né? Deus disse para Elias, olha só que
Então a oração poderosa, ela muda a circunstância. Vou repetir, a oração poderosa, ela muda a circunstância, irmão. Quando tudo parece que está um caos, que tudo vai desabar, de repente tudo pode mudar. Sabe quando? Através da oração. Quando alguém decide orar de maneira poderosa, está vendo isso? Que entende o segredo. E olha só, 1 Reis 18, 41, 46, olha só o que diz. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Olha só, disse Elias: come e bebe, porque eu já estou ouvindo. Ele estava ouvindo o quê? Pelo ouvido da fé. Não havia nada. Subiu Acabe a comer, olha só, Acabe subiu para comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e curvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Então, quando ele colocou, ele começou a clamar, irmão, a orar, né? Porque havia um caos, havia fome, havia morte em Israel. Tudo bem, queridos? 3 anos e 6 meses e não deu uma gota. Você pode imaginar, né? Aqueles redemoinhos de poeira, né? Entendeu? Só folha seca, mato seco, nenhum pasto, tudo morto, nada, não havia água, a terra rachada de tanto sequidão. Ele começa a orar. E olha, irmão, veja bem. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse: Elias, volta assim por 7 vezes. E a 7ª vez disse: eis que, olha só, eis que a 7ª vez, Elias fez 7 períodos de clamor a Deus. Para quê? Deus havia dito que ia chover, mas não se havia nada. Então o que ele foi lá? Clamar a Deus, para que se manifestasse o milagre. Era a chuva que precisava. E olha, irmãos, isso é interessante. Ele disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro, desce, que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com as nuvens e vento, caiu grande chuva. Olha só, Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias estava tão, pelo poder da oração em Deus, que ele correu, passou da carruagem com os cavalos, daí correu, viu, irmão? De repente, chuva em Israel. O que acontece? Tudo mudou, Tudo mudou, o pasto voltou, havia água, a colheita, havia plantação novamente, tudo mudou, a miséria acabou. Então a oração poderosa, ela existe porque ela muda a circunstância. Então, meus amados, se você vê na sua família, em qualquer outra coisa, algo acontecendo que está fora do seu controle, você pode mudar isso. Amém? Agora, a oração poderosa é quando buscamos de todo o coração. Agora, em tudo que eu falei, só vai acontecer se fizermos o último ponto que eu vou encerrar agora. Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui está o maior segredo, irmão. A oração poderosa, tá bem? Que vai mudar a coisa, ela nasce quando nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, sabe? Não só buscar por acaso, só ir para o culto quando der não vai. Não, quando buscarmos de todo o coração. Isso fala de um relacionamento profundo com Deus. Se alguém não decidir buscar o Senhor de todo o seu coração, irmão, buscar de todo o seu coração é ser fiel. Não importa o que aconteça, eu vou estar lá, Eu vou estar lá no culto, eu vou estar na reunião da célula, eu vou estar lá.
Sabe por quê? Porque eu sei que os segredos. Bora ficar de pé, tá bem, queridos, por favor. Então, o maior segredo então aqui da oração poderosa é buscar o Senhor de todo o seu coração. E buscar o Senhor de todo o seu coração é entregar a vida a Ele, é confessá-lo como o Senhor e continuar fiel e perseverar. Ele diz: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí você pode pedir o que quiser e você será feito. Então, o maior segredo disso tudo que eu falei é buscar o Senhor. Em Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10 diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e no coração se crê para a justiça. Então, buscar o Senhor de todo o coração é confessá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu já vou encerrar agora mesmo, mas eu queria saber se alguém hoje à noite gostaria, hoje está aqui, entendeu que Deus quer atender essa oração. Deus quer que você viva o sobrenatural, mas que você busque de coração. E gostaria de você entregar a vida a Jesus nessa noite, querido. Eu queria dar, antes de encerrar, essa oportunidade. E se você está aqui, você era com Jesus, você se afastou, eu quero então te pedir, se você gostaria de reconciliar sua vida com Deus, você pode hoje. E se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de fazer isso, eu queria convidá-lo aqui na frente, rapidinho, que eu quero orar, para depois encerrar. Tem alguém que gostaria de reconciliar com Deus, ou entregar a vida a Jesus, declarar como Senhor e Salvador da sua vida? Pode vir aqui também, rapidinho, tá?